Todos pensavam que ele era apenas um órfão fraco, mas ele se torna o espadachim mais forte para matar todos os demônios. No ano de 1830, demônios ainda espreitam nas sombras do Japão e caçam humanos. Naturalmente, os humanos os odeiam, e uma menina meio demônio chamada Suzune não é exceção. Mesmo enquanto Suzune continua chorando e se desculpando, seu pai a expulsa para o galpão, e seu irmão Jinta só pode assistir impotente a isso acontecer. No entanto, ele não consegue suportar ver sua querida irmã sendo insultada e atormentada todos os dias. Então, em uma noite de tempestade, ele decide fugir da cidade com ela. Enquanto procuram abrigo da chuva em uma casa abandonada na floresta, sem saber para onde ir, um bondoso espadachim se aproxima deles e os convida a acompanhá-lo se não tiverem onde ficar. Jinta e Suzune seguem um homem, chamado Motoharu, até a vila do ferreiro nas profundezas das montanhas, onde conhecem sua filha, Shirayuki. Shirayuki fica animada quando descobre que as duas crianças que seu pai trouxe vão morar com eles. E enquanto Jinta fica encantado com a fofura de Shirayuki à primeira vista, Suzune leva algum tempo para superar o nervosismo e se abrir para ela. Logo, eles começam a viver juntos como uma família, e Jinta começa a ter aulas de esgrima com Motoharu, que é o guardião da aldeia. Um dia, enquanto Jinta, Shirayuki e Suzune estão voltando para casa após brincarem no rio com um amigo, Jinta menciona o assunto da mãe de Shirayuki. Ela diz a ele que sua mãe é a sacerdotisa da vila e não tem permissão para deixar seu santuário. Apenas seu pai, que é o guardião da vila, e o chefe da vila podem encontrá-la, porque se ela encontrar pessoas comuns, seus poderes sagrados diminuirão. Shirayuki diz que não vê a mãe há anos, mas apenas suspira e segue em frente. Com o passar do tempo, Jinta continua treinando com Motoharu e se aproxima mais de Shirayuki, com Suzune sendo a terceira roda entre eles. E então, um dia, uma tragédia atinge a aldeia quando um demônio mata a mãe de Shirayuki, e seu pai sacrifica sua vida para impedir que ele escape. Na noite após o funeral deles, Shirayuki conta a Jinta que será a próxima sacerdotisa depois de sua mãe porque ela quer proteger a aldeia. Ela afirma que a única coisa da qual se arrependerá é de não poder ver Jinta novamente, e ele promete a ela que trabalhará duro para se tornar seu guardião para que possam estar juntos novamente. Muitos anos se passaram desde então e ambos mantiveram suas promessas. Shirayuki é a sacerdotisa da aldeia, enquanto Jinta é seu guardião, além de ser o espadachim mais forte da aldeia. Um dia, ao relatar a Shirayuki e ao conselho da aldeia sobre o demônio que recentemente matou na floresta, todos os velhos ficam tensos. Eles temem que os demônios estejam querendo comer o fígado da sacerdotisa, porque, segundo contos populares, isso pode torná-los imortais. No entanto, Shirayuki acredita que os demônios estão tentando colocar as mãos na espada lendária chamada Iarai, que foi passada em sua família de uma sacerdotisa para outra. Isso preocupa o chefe da aldeia, mas seu filho, Kyo, que é o segundo guardião, diz para ele não se preocupar à toa, porque a sacerdotisa tem dois guerreiros capazes protegendo-a. Ele então alfineta Jinta, chamando-o de um cabeça dura e letrado, mas Shirayuki impede a briga antes mesmo que possa começar. Depois que a reunião termina, todos saem da sala, exceto Jinta, e Shirayuki sai de trás da cortina porque está cansada de agir formalmente na frente de todos. Ela faz Jinta chamá-la pelo nome, e então diz a ele que tem um convidado especial para ele hoje. Jinta percebe imediatamente que ela está falando sobre Suzune, e entra na sala privada para ver sua irmã, que não cresceu nada em 10 anos, dormindo pacificamente. Jinta não está feliz que Suzune esteja quebrando as regras da aldeia ao estar aqui, mas Shirayuki fica do lado dela, porque tudo o que ela queria era encontrar o irmão, que estava ocupado com seu trabalho. Jinta acorda Suzune e diz para ela não vir ao santuário, porque é contra as regras, mas ela faz birra em resposta. De repente, Jinta ouve alguém chegando e Suzune sai furtivamente do santuário antes de ser vista. O visitante acaba por ser o chefe da aldeia que pede para falar em particular com Shirayuki, até mesmo dizendo a Jinta para sair da sala. Na manhã seguinte, Jinta volta para casa porque recebeu um dia de folga. Suzune fica feliz ao saber disso, porque planeja passar o dia inteiro com ele. Mas, para sua total surpresa, ela vê Shirayuki em sua casa. Tanto Jinta quanto Suzune ficam surpresos ao vê-la e perguntam como ela pode deixar o santuário. Shirayuki brinca e diz que conseguiu permissão especial do chefe da aldeia para sair e ela quer passar o dia com eles. Suzune fica animada ao ouvir isso e sugere que os três tomem café da manhã juntos como antigamente. Depois do café, Jinta decide levar Shirayuki para a vila, e Suzune acena feliz ao vê-los partir, mas assim que eles saem, ela deixa sua frustração transparecer. Enquanto isso, todos na aldeia ficam pasmos ao ver Jinta com uma garota bonita, porque não reconhecem o rosto de Shirayuki após anos sem vê-la. Mesmo quando chegam ao restaurante da amiga de infância deles, ela não consegue reconhecer Shirayuki, e isso a deixa um pouco triste. Depois de passar o dia inteiro juntos, Shirayuki leva Jinta ao exato lugar onde eles prometeram se tornar a sacerdotisa e o guardião da aldeia no passado.
Lá, Shirayuki de repente diz a Jinta que vai se casar com Kyo, o filho do chefe da vila. Os olhos de Jinta se arregalam de choque e horror enquanto Shirayuki explica que o chefe da vila a aconselhou a ter um filho para proteger sua linhagem, caso demônios a persigam. Ele disse para ela casar com o filho dele porque é um guardião e um dia se tornará o chefe da vila. Shirayuki diz que concordou com a proposta como sacerdotisa porque isso é o melhor para todos na aldeia, mas ela diz a Jinta que ele é o único homem que ela ama e sempre amará. Ela diz que uma parte dela quer fugir da aldeia para começar uma nova vida com ele, mas sabe que ele nunca concordará em fazer isso. Jinta afirma, dizendo que trabalhou muito para se tornar seu guardião porque respeitava a decisão dela de se tornar a sacerdotisa. E se abandonarem seus papéis, nunca serão capazes de se encarar devidamente. Ele diz a ela que também a ama, e continuará cumprindo seu dever de protegê-la e ao vilarejo de qualquer ameaça. No dia seguinte, Shirayuki envia Jinta em uma missão para caçar 2 demônios avistados fora da aldeia. Mas antes de ele ir, Kyo quer ter uma conversa com ele. Ele confronta Jinta agressivamente, perguntando como ele pode ser tão covarde e permitir que a mulher que ama se case com outro homem sem nem mesmo uma reação. Jinta friamente diz a ele que não se importa se for pelo bem da aldeia, e Kyo percebe que há algo seriamente errado com ele. Jinta apenas o ignora e vai para a floresta em busca dos 2 demônios, sem saber que um deles já chegou até Suzune. Enquanto Jinta caminha silenciosamente pela floresta, o segundo demônio lança um ataque surpresa contra ele, mas ele consegue rebater facilmente. O demônio diz a Jinta que está impressionado com suas habilidades, mas Jinta não tem tempo para conversar e avança contra ele instantaneamente. Ele acha difícil cortar a pele dura do demônio a princípio, mas com seu segundo golpe, consegue cortar o braço dele antes de desviar por pouco de um golpe esmagador. Em vez de ficar furioso, o demônio fica ainda mais impressionado com Jinta, perguntando a razão pela qual ele treinou para se tornar tão forte. O demônio pergunta-lhe por que empunha uma espada, e Jinta diz que luta para proteger aqueles que ama. Ao mesmo tempo, a demônia se aproxima de Suzune, dizendo-lhe que ela também é uma deles. Suzune nega freneticamente, agarrando-se à camisa de Jinta enquanto diz que é humana. O demônio percebe que Suzune ama tanto seu irmão que ela conquistou sua natureza demoníaca e permaneceu humana. Suzune, animada, começa a contar ao demônio sobre Jinta, dizendo que ele é tudo para ela, e o demônio lhe diz que alguém está tentando ferir seu irmão e que ela precisa detê-los. Suzune se recusa a acreditar, então a demônia usa seu poder de previsão para lhe mostrar uma visão do futuro em que Shirayuki está se despindo enquanto começa a beijar Kyo. Suzune não consegue acreditar nisso porque tem certeza de que Shirayuki ama Jinta. Então, a demônia lhe diz para ir com ela para que possa ver a verdade com seus próprios olhos e ajudar seu irmão. Do outro lado, Jinta e o demônio masculino ainda estão lutando na floresta. Jinta pergunta ao demônio por que eles machucam os humanos, e ele responde que todos os demônios têm um propósito que não podem ignorar e fazem tudo para alcançá-lo. Jinta diz que vai impedir o demônio de machucar alguém e corre na direção dele enquanto o demônio aumenta o braço para enfrentá-lo de frente. Um soco do demônio rasga o braço de Jinta, e a espada dele se estilhaça após colidir com a pele dura do demônio. No entanto, Jinta não desiste e agarra a ponta quebrada da espada para apunhalar o coração do demônio antes que ele possa atacar novamente. Seu ataque é fatal e o demônio cai, mas ele está satisfeito porque cumpriu seu propósito. Ele diz a Jinta que sua parceira tem o poder da clarividência e viu que, em 170 anos no futuro, o deus demônio nascerá nesta aldeia. Ele diz que mesmo agora, o mais forte de todos os demônios vive nesta aldeia e eles vieram aqui apenas para pegá-la. Jinta percebe que ele está falando de Suzune, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o demônio decide dar-lhe um presente de despedida na forma de seus poderes. Enquanto seu braço força-se garganta abaixo de Jinta, o demônio pergunta a Jinta o que ele fará quando aqueles que ele quer proteger se tornarem indignos disso. Ao mesmo tempo, Kyo está tentando fazer o ato com Shirayuki, e quando ela resiste, ele pergunta se ela quer que Jinta volte a tempo para ouvir seus gemidos. Essa declaração dura ajuda Shirayuki a se decidir, e ela começa a se despir enquanto diz que é dever de uma sacerdotisa. Kyo surta porque realmente não esperava que ela cooperasse, mas justo quando Shirayuki está prestes a beijá-lo, a demônia traz Suzune para ver tudo com seus próprios olhos. De volta à floresta, Jinta acorda e, surpreendentemente, todos os seus ferimentos desapareceram. Ele imediatamente se apressa para encontrar Suzune, mas, para seu horror, toda a aldeia está em chamas. Ele ignora todos enquanto corre para o santuário, onde a devastada Suzune chama Shirayuki de vadia por fingir amar Jinta e depois se contentar com qualquer rapaz que ela encontra. Shirayuki tenta explicar sua posição, mas Suzune se recusa a ouvir qualquer coisa. Ela começa a chorar enquanto diz que também ama Jinta e quer ficar com ele, mas ele está apaixonado por Shirayuki.
É por isso que ela suportou tudo e se recusou a crescer, para que sempre permanecesse sua irmãzinha e ele pudesse se casar felizmente com Shirayuki. Shirayuki diz a ela que não pode fazer isso porque tem alguns deveres para com a aldeia como sacerdotisa, e Suzune reage com raiva a isso. Ela arranca suas bandagens que cobrem o olho e começa a amaldiçoar Shirayuki. Vendo isso como sua chance, a demônia começa a manipular Suzune, dizendo-lhe que ela deveria salvar seu irmão de se machucar com isso, e matá-la antes que ela possa traí-lo. Os gritos de Shirayuki não alcançam Suzune de forma alguma, e ela é corrompida pelas palavras da demônia. De repente, seus poderes sombrios explodem e ela se transforma em uma demônia adulta, pronta para matar Shirayuki. Kyo tenta protegê-la, mas a demônia o derruba e o arrasta para fora, porque tem algum uso para ele, deixando Suzune sozinha com seu alvo. Shirayuki está aterrorizada enquanto Suzune empunha a espada lendária de sua família. Mas antes que ela possa atacar, Jinta chega lá. Shirayuki corre em direção a ele e Jinta a abraça apertadamente. Mas isso não é suficiente para salvá-la, pois um golpe rápido de Suzune faz sua cabeça voar. Um Jinta devastado não consegue nem processar que está segurando o corpo ensanguentado de Shirayuki em seus braços quando Suzune aparece de repente atrás dele e diz que fez isso por ele. Jinta não a reconhece e só a considera como o demônio que matou a mulher que amava, e avança furiosamente contra ela. Suzune desvia dos ataques dele e pergunta o que há de errado com ela, e só então ele percebe que está enfrentando sua irmãzinha. Jinta pergunta como ela pôde fazer isso com Shirayuki, e Suzune diz que ela era apenas quem ia traí-lo, então ela a matou. Ela diz a Jinta que ele deveria estar feliz por ela tê-lo salvado de ter o coração partido, mas quanto mais ela fala, mais Jinta fica com raiva. Sua raiva começa a ativar o poder que o demônio lhe deu, e ele percebe que a mulher à sua frente não é mais sua irmãzinha. Ele avança sobre ela com puro ódio, mas sua espada se despedaça ao impactar a aura demoníaca de Suzune. Jinta se sente patético, pois não há nada que ele possa fazer. Mas então ele percebe que pode usar o poder do demônio e seu ódio para vingar a morte de Shirayuki. Enquanto ele transforma sua mão, Suzune tenta explicar que só fez isso para fazê-lo feliz, mas Jinta grita para ela calar a boca. Suzune começa a chorar, dizendo que agora Jinta também vai abandoná-la, assim como todos os outros. Ela diz que se ele não pode apreciar o que ela fez por ele, ela não se importa com mais nada. Ela grita que o odeia enquanto começa a correr pela sala, dizendo que ela é a verdadeira família dele e que todos os outros são estranhos. Jinta diz para ela calar a boca e Suzune para, percebendo que ele não vai ouvir nada do que ela vai dizer. Em resposta, ela de repente se aproxima dele e o esfaqueia. Mas quando tenta retirar a mão, descobre que está presa. Enquanto ela luta para puxar, Jinta se lembra de como nunca bateu na irmã nenhuma vez e então a soca com toda a força, deixando um buraco em seu corpo. Enquanto a ferida Suzune se levanta, Jinta avança contra ela com toda a força. No entanto, ele não consegue feri-la, pois a demônia chega no último momento e se sacrifica para salvar Suzune. Ela diz a Suzune para fugir e pega a cabeça de Shirayuki, dizendo a Jinta que agora odeia tudo, então vai incendiar o mundo inteiro. Ela diz a Jinta para se lembrar dela porque não importa quanto tempo passe, ela irá visitá-lo uma última vez antes de tudo acabar. Jinta se esforça para ir atrás dela, mas a demônia ri enquanto usa toda a sua força para mantê-lo no lugar. Ela o solta somente depois que Suzune foge e grita alegremente que cumpriu seu propósito. Jinta pergunta a ela se o propósito dela era um derramamento de sangue desnecessário, e o demônio lhe diz que viu muito longe no futuro. Em breve, os humanos descobrirão a eletricidade e sua luz artificial iluminará as noites, não deixando lugar para os demônios se esconderem. No entanto, o que ela fez aqui garantirá que os demônios continuem prosperando mesmo com o avanço da tecnologia. Depois de dizer isso, ela morre com um sorriso e seu corpo vira pó. Assim que tudo termina, a raiva e o ódio de Jinta de repente se transformam em tristeza, e ele abraça o corpo de Shirayuki e chora enquanto pede desculpas repetidamente por não ter conseguido protegê-la. Logo depois disso, os aldeões começam a reconstruir suas casas, mas Jinta, agora completamente sozinho neste mundo, decide partir em uma jornada. Assim que ele sai de casa, encontra o chefe da aldeia esperando por ele. Eles vão ao restaurante da vila, onde Jinta diz ao chefe que está indo em uma jornada para treinar a si mesmo do zero para que possa proteger a vila do deus demônio no futuro. O chefe da aldeia percebe que o deus demônio vai ser Suzune e pergunta a Jinta se ele tem certeza de que pode pará-la. Jinta diz que fará o que precisa ser feito, e o chefe pergunta novamente se ele vai ceder ao desejo de vingança e matar sua irmã. Jinta responde que nunca poderá perdoar a pessoa que matou Shirayuki, e não importa que tenha sido sua irmã.
Ele diz que está cheio de ódio, mas apesar disso, quer encontrar uma solução pacífica se existir. O chefe da aldeia fica aliviado ao ouvir que, apesar de se tornar um demônio, Jinta ainda tem sua humanidade. Para se despedir dele, dá-lhe a espada lendária, Yarai, dizendo que, como a linha sanguínea de Shirayuki terminou, a espada não tem dono, e Shirayuki gostaria que ele a tivesse. Jinta aceita a espada e então, de repente, o chefe da aldeia cai de joelhos diante dele. Ele pede desculpas a Jinta, dizendo que sabia que ele e Shirayuki se amavam, mas apesar disso, fez com que ela se casasse com seu filho. Ele diz que tudo o que disse a Shirayuki sobre o benefício da aldeia foi apenas uma desculpa, e que ele só queria que ela se casasse com seu filho, Kyo, porque também gostava dela. O chefe da aldeia diz que deve ser culpado por essa tragédia, e Jinta o levanta, mas não o perdoa por isso. Ele deixa a aldeia depois disso, pensando em como toda a sua vida mudou em um dia. Enquanto ele começa a vagar pelo país, a única coisa na mente de Jinta é se preparar para a profecia que se tornará realidade daqui a 170 anos. Alguns dias passam quando Jin chega a uma nova aldeia como um guerreiro errante, onde ele é imediatamente chamado por um dos aldeões para um trabalho. O homem é dono de uma loja local que tem uma filha adotiva que ele ama muito. O funcionário da loja chamado Zen explica a Jin que o nome da filha é Natsu, e nos últimos dias ela tem reclamado de ouvir um demônio do lado de fora do quarto dela, gritando que ela é sua filha e que deveria voltar para ela. O pai dela está muito preocupado com ela, por isso ele quer que Jin seja seu guarda-costas por alguns dias, já que ela vai completar 13 anos em breve. Jin tenta pedir mais detalhes, mas antes que ele pudesse entender a situação corretamente, uma jovem entra com um problema de atitude e começa a gritar com Zen por perder tempo em vez de trabalhar. E então ela se vira para Jin e pensa que ele é muito jovem para ser um guarda-costas experiente e o chama de trapaceiro. Jin está muito confuso com toda a situação, enquanto Zen tenta fazê-la entender. Mas Natsu mostra o dedo do meio para eles e vai embora, dizendo para Jin ir embora. Zen pede desculpas pelo comportamento dela, mas Jin sai da casa de qualquer forma. Naquela noite, Natsu começa a ter problemas para dormir novamente, pois tem medo que o demônio possa aparecer de novo. Felizmente para ela, Zen é um cara muito legal, e decide sentar do lado de fora do quarto dela para protegê-la. Natsu se sente melhor com isso, mas antes que ela pudesse pegar no sono, de repente ouve o som horrível de um demônio chamando por ela. Ela fica apavorada e pergunta a Zen se ele ouviu, mas Zen não viu nem ouviu nada. Ele se pergunta se a filha do chefe está louca, quando de repente ouve uma voz alta gritando que Natsu é sua filha. Horrorizado, ele começa a olhar em volta, quando de repente um demônio emerge do chão do pátio e começa a caminhar em direção a Zen enquanto ele congela de medo. O demônio se aproxima dele enquanto Natsu espreita pela porta e percebe que este é o fim dela e de Zen, pois o demônio decide atacar, mas Jin aparece na hora certa e corta o braço do demônio, salvando a vida de Zen. O demônio fica confuso ao ver um caçador de demônios nesta casa. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Jin corta o monstro ao meio com um único golpe de sua espada. O demônio cai no chão e desaparece enquanto Natsu pergunta se o demônio está morto. Jin se vira e diz a ela que a taxa de protegê-la acabou de subir porque este demônio ainda não morreu e provavelmente voltará novamente. Na manhã seguinte, Zen e Jin se sentam para tomar chá, onde Zen agradece a Jin por ter salvado sua vida, enquanto Jin pergunta a ele qualquer informação sobre Natsu. Zen parece confuso, mas diz a Jin que Natsu não é uma criança demônio, se é isso que ele está pensando. Segundo ele, Natsu é filha de parentes distantes do chefe, mas os pais dela morreram, então o chefe a acolheu. Ele afirma que o chefe nunca a teria criado se houvesse a mínima chance de ela ser um demônio, já que o chefe os odeia com todo o coração. Zen explica que, há alguns anos, alguns demônios mataram sua esposa e sequestraram seu filho, o que o destruiu completamente. Mas, felizmente, Natsu entrou em sua vida naquela época e lhe deu o apoio que precisava. Naquela noite, Natsu dorme um pouco mais relaxada e feliz, já que seu pai adotivo definitivamente se importa com ela, pois contratou o caçador de demônios mais forte da região, e porque tanto Zen quanto Jin estão guardando seu quarto, garantindo que nada a machuque. Jin decide perguntar a ela sobre o filho do chefe, mas Natsu se recusa a responder e pergunta se demônios podem nascer de humanos. Jin diz a ela que eles podem nascer do encontro de dois demônios, às vezes de um demônio e um humano, mas também há a possibilidade de demônios nascerem de puras emoções negativas como raiva, fúria ou ciúme. Enquanto ele estava falando, o demônio aparece do nada novamente e começa a gritar para que devolvam sua filha. Jin imediatamente entra em ação e com um rápido combo derruba o demônio no chão, sentando-se em cima dele. Ele percebe que esse demônio não é inteligente o suficiente para conversar e pergunta a Natsu se deve matá-lo.
Zen fica chocado com isso e grita para ele matar o monstro, mas Jin afirma que quer saber de Natsu o que ela quer fazer. Ele afirma que mesmo que mate o demônio, ele reaparecerá novamente, pois está sendo criado pelas emoções negativas que Natsu tem. Natsu não pode acreditar no que estava ouvindo, mas percebe que Jin está dizendo a verdade. Ela começa a pensar em como, mesmo que seu pai adotivo prometesse que a amava, ela nunca realmente acreditou e tinha a esperança de que, se um demônio viesse matá-la, ele pudesse realmente começar a amá-la mais. Jin diz a ela que ela tem que enfrentar seus sentimentos e se livrar dessas emoções, pois essa é a única maneira de o demônio não aparecer novamente. Natsu começa a chorar, mas decide que chega e grita para Jin matar a besta, pois ela acredita que seu pai a ama muito. Isso foi suficiente para Jin, que rapidamente corta o demônio ao meio, matando-o instantaneamente enquanto Natsu suspira aliviada. Ele lhes diz que o pesadelo deles acabou e que agora deveriam dormir bem. A garota com problemas com o pai logo começa a roncar no quarto, enquanto Jin fica do lado de fora, lutando com seus próprios sentimentos, já que até ele continua sendo visitado pelo mesmo monstro, que é basicamente a mãe de Suzu. O monstro reaparece na frente dele, gritando as mesmas palavras repetidamente. Mas Jin novamente corta sua cabeça com um único golpe, acabando com ela instantaneamente. Na manhã seguinte, Zen agradece por ajudá-los com esse grande problema, mas Jin afirma que foi bastante terapêutico para ele também. Natsu parece confuso, mas ele explica que teve uma infância difícil e sua visão de mundo foi criada pela crueldade que viu ao seu redor. Desde jovem, ele teve aquelas emoções negativas dentro de si, o que deu origem ao mesmo demônio que estava importunando Natsu nos últimos dias. Apenas levou décadas para Jin finalmente superar seus sentimentos e ultrapassar o bloqueio mental de sua infância abusiva. Natsu não entende realmente do que ele está falando, mas agradece de qualquer maneira por sua ajuda enquanto se vira e sai da cidade. Nesse momento, o pai dela sai e pergunta se o homem já foi embora. Natsu agradece a ele por ter contratado Jin, pois sem ele, ela provavelmente estaria sempre com medo de dormir à noite. Mas o pai dela afirma que qualquer pai faria o mesmo por seu filho. Ele então se vira para Zen e diz para ele voltar ao trabalho mais uma vez se quiser manter um emprego e não virar um repositor de prateleiras. Zen imediatamente corre para dentro enquanto Natsu decide que é hora de retribuir ao pai por toda a bondade que ele lhe mostrou até agora. Ela o olha diretamente nos olhos e pergunta se poderia ajudá-los de alguma forma, o que foi suficiente para deixar seu pai feliz, enquanto ele diz para ela viver uma vida longa e feliz, pois isso seria a melhor coisa que ela poderia fazer por ele. Por outro lado, Jin observa as folhas caindo das belas árvores, percebendo que outra estação passou e ele ainda não está nem perto de seu objetivo de erradicar os demônios deste mundo. Mas ele respira fundo e decide continuar caminhando em direção a novas aventuras na próxima cidade. Alguns dias depois, Jin está em um restaurante em outra cidade, desfrutando de uma tigela quente de macarrão, enquanto o dono da loja e sua filha conversam com ele. O dono da loja reclama sobre o imperador que não consegue nem lidar com os piratas no mar próximo e o assassino em série que, segundo rumores, assombra a cidade. Mas Jin diz a ele para ter cuidado com o que fala. O dono imediatamente muda de assunto e pergunta a Jin sobre o macarrão. Jin diz a ele que é bastante simples e sem graça, e o homem não se importa com a resposta honesta porque ele sabe a verdade. No entanto, ele está curioso sobre por que Jin continua vindo ao seu restaurante, mesmo que não haja nada para ele fazer nessa cidade vazia. Sua filha tenta impedi-lo de espantar o único cliente, mas o dono da loja está confiante de que Jin não se importa com conversa fiada. Jin pergunta a ele por que abriu um restaurante nessa cidade em primeiro lugar, e o homem responde que queria fugir do seu passado. Após Jin terminar de comer, ele paga ao dono do restaurante, que está curioso sobre sua fonte de renda. Jin lhe conta que mata demônios para viver, e o homem inicialmente ri disso, mas depois lhe dá algumas dicas sobre como encontrar seu próximo trabalho. Ele lembra Jin sobre o serial killer de que estava falando antes, e diz que há muitas histórias horríveis em torno de suas vítimas. O assassino nem usa uma arma porque suas vítimas são encontradas em um estado bastante bagunçado, e os números de pessoas desaparecidas e os corpos descobertos não batem. Jin está curioso sobre este caso agora e descobre a localização da área de atuação do serial killer antes de partir. Mas a filha do dono vem até ele para avisá-lo a ter cuidado à noite. Jin diz a ela que agora é adulto e que ela não é sua mãe para se preocupar com ele. Mas a garota diz que seu comportamento emo e rebelde só prova que ele ainda não é um adulto. À noite, Jin vai até a ponte onde o assassino em série deve estar, mas ao não ver sinais de que ele está vindo, Jin decide voltar para a sua pousada. No entanto, ele ouve uma mulher gritar justo quando estava prestes a sair e corre em direção ao grito, encontrando 3 pessoas mortas na rua. Não há ninguém por perto e Jin examina as 3 vítimas para ver os ferimentos. Todas as 3 vítimas são homens,
mas ele ouviu o grito de uma mulher, o que cria suspeitas em sua mente. Enquanto Jin está ocupado tentando entender tudo, ele sente alguém se aproximando por trás, mas ao se virar não encontra nada. Ele ainda se mantém alerta e bloqueia o ataque de um demônio invisível antes de tentar contra-atacar, mas ele não consegue acertar o que não pode ver. Jin tenta localizar o demônio, mas então, de repente, suas costas são cortadas por um ataque invisível, e quando ele se vira, o atacante já desapareceu. Jin está irritado agora, então ele decide parar de se segurar. Ele libera o poder demoníaco do seu braço, enquanto espera que o demônio invisível o ataque e depois o acerta com toda a sua força, destruindo sua lâmina e lançando-o para longe. Desta vez, Jin consegue ferir o demônio e então pede para ele atacá-lo novamente. No entanto, o demônio pede uma trégua e se torna visível. Jin pergunta ao demônio seu nome antes de matá-lo, e o demônio responde que é Mosuke. Jin decide acabar com ele usando seu braço demoníaco, mas Mosuke se rende imediatamente, dizendo que não quer lutar com ele. Jin pergunta a ele por que diabos ele o atacou então, e Mosuke diz que também estava tentando caçar o assassino em série, e como tinha ouvido que o assassino era um demônio, suspeitou de Jin. No entanto, quando Jin o chamou de assassino, Mosuke percebeu que era o cara errado e se rendeu. Jin está confuso agora e pergunta por que um demônio gostaria de pegar um serial killer e Mosuke diz a ele que eles deveriam conversar em outro lugar onde ninguém os veja. Ele então leva Jin para sua casa, que parece bem simples, mas normal. Mosuke se transforma em um humano feio dentro da casa. E diz a Jin que às vezes velhos demônios como ele decidem viver suas vidas como humanos. Ele oferece a Jin uma bebida alcoólica barata, e então começa a se apresentar. Ele diz que é um dos demônios superiores que vivem há mais de 100 anos graças à sua habilidade especial de ficar invisível. Jin comenta que ele é bastante fraco para um demônio superior, e Mosuke responde nervosamente que eles são chamados de demônios superiores devido às suas habilidades despertadas e não à sua força. Ele admite que alguns demônios superiores são mais fracos que os normais, e ele é um deles. Depois disso, tanto Jin quanto Mosuke dizem que não são o assassino em série, e como demônios não podem mentir, eles acreditam um no outro. Jin então pergunta a Mosuke por que ele não confirmou nada antes de atacá-lo mais cedo, e o demônio responde que tem um ressentimento contra o serial killer. Ele diz que o assassino só mata homens no local e sequestra mulheres, e sua esposa também foi sequestrada por ele. Mosuke dessaba enquanto conta a Jin que sua esposa era uma humana de bom coração que o amava apesar de saber que ele era um demônio. Ela foi raptada há um mês, e depois de 10 dias, seu corpo foi encontrado em um estado horrível no rio local. Mosuke diz que não gosta muito de humanos, mas amava sua esposa, e é por isso que não vai parar antes de se vingar. Ele diz a Jin para se afastar desta vez e deixá-lo lidar com o assassino em série, mas Jin se recusa, dizendo que seu propósito é caçar demônios e ele não pode evitar isso. Mosuke entende isso e sugere que eles trabalhem em equipe para encontrar o demônio e derrotá-lo, mas ele ainda quer que Jin o deixe dar o golpe final. Jin fica comovido com sua determinação e concorda em trabalhar com ele, e no dia seguinte os dois se separam para reunir informações sobre o assassino em série. Eles não encontram nada e voltam para a casa de Mosuke, onde começam a se conhecer melhor enquanto bebem. Mosuke pergunta a Jin por que ele mata demônios, apesar de ser um ele mesmo, e Jin responde que ganha dinheiro com isso. Mosuke se recusa a acreditar que essa seja a única razão, então Jin lhe diz que mata demônios para se tornar mais forte, para que um dia possa deter um determinado demônio. Mosuke fica curioso sobre isso e Jin conta a ele sua história, dizendo que, apesar de odiar sua irmã por ter matado a mulher que amava, não sabe se consegue matá-la. Em seguida, ele pergunta a Mosuke o que ele planeja fazer após se vingar, e o demônio responde que voltará a ser uma pessoa normal que ama a paz e cuidará do túmulo de sua esposa. No dia seguinte, Jin vai ao mesmo restaurante novamente, e a filha do dono pergunta se ele encontrou alguma pista sobre o assassino em série. Jin responde que ainda está trabalhando nisso, mas como não quer falar sobre isso, ele distrai a garota elogiando-a. Ele diz que uma garçonete bonita como ela deveria ter uma fila de clientes esperando do lado de fora de sua loja, e tanto a mulher quanto o pai ficam imediatamente convencidos com esse elogio. O dono da loja se aproxima de Jin e pergunta se ele quer sair com sua filha, porque ele mesmo está procurando um genro bonito. Mas a garota diz para ele calar a boca e parar de envergonhá-la na frente do único cliente. Ela então diz ao pai que encontrará um bom homem quando chegar a hora, e o dono retorna à cozinha para fazer seu trabalho. A garota então pede desculpas a Jin pelo comportamento do pai, mas ele diz que não é um problema. Ele comenta que o pai dela parece amá-la muito, mas a garota sente algumas questões mal resolvidas com o pai nessa declaração e pergunta a Jin se o pai dele não o amava. Jin decide usá-la como sua terapeuta não remunerada e começa a contar sobre como seu pai nunca aceitou sua irmã, Suzune, como filha, e um dia elas fugiram de casa.
Ele diz que agora entende por que seu pai odiava Suzune, mas ainda há coisas que ele gostaria que fossem melhores. Naquela noite, Jin e Mosuke tentam procurar o assassino em série novamente, mas não encontram nada. Mosuke está ficando desesperado porque não houve pistas ou novas vítimas do assassino em série recentemente, e eles não conseguem encontrá-lo. Jin diz para ele ter paciência quando de repente avista a filha do dono do restaurante, Ofu, olhando para algumas flores. Ele decide acompanhá-la porque não é seguro para ela estar sozinha à noite, e Mosuke fica invisível e vai para casa para lhes dar um pouco de privacidade. Jin pergunta a Ofu por que ela está aqui sozinha, e ela diz a ele que ama ver flores à luz do luar. Ela fala em detalhes sobre as flores à frente deles, e depois de ouvir suas divagações, Jin se oferece para escoltá-la até em casa. Enquanto caminham para casa, Ofu diz a Jin que ele é muito taciturno e silencioso, mas como ele não é o Batman, ele deveria parar com isso. Ela diz a ele para se divertir um pouco mais na vida, mas ele responde que não pode seguir seu conselho porque seu propósito é tudo para ele. De repente, Ofu avista um arbusto de flores perto da estrada e começa a contar animadamente a Jin sobre isso. Ela então passa para outra planta, mas Jin a conhece muito bem. Seus caules podem ser fervidos para fazer um remédio para o estômago, e ele diz que na sua aldeia tinha uma amiga que comia muitos doces, e ele tinha que fazer esse remédio para ela regularmente. Um sorriso suave se espalha em seu rosto enquanto ele se lembra do tempo que passou com Shiryuki, e Ofu imediatamente menciona sua afirmação anterior de que ele não pode se divertir por causa de seu propósito. Ela diz a ele que ele tem coisas que gosta na vida e algumas memórias de que gosta, então ele deve parar de evitar as coisas boas em sua vida só porque tem uma missão. Logo depois disso, eles chegam à casa de Ofu e as luzes ainda estão acesas. Jin se despede dela e diz que ela deve lhe contar sobre as flores em outro dia também, mais provavelmente quando o sol ainda estiver brilhando. Assim que Ofu vai para casa, Mosuke aparece de repente atrás dele, dizendo que ela é uma boa garota. Jin fica chocado que esse intrometido desprezível o tenha seguido, apesar de ter dito que daria a eles um pouco de privacidade. Mosuke apenas ri, e depois sai para a missão de encontrar o assassino em série. Na noite seguinte, enquanto Jin está esperando na ponte, um homem bêbado e uma bela garota passam por ele. A garota fica tão encantada com o rosto bonito de Jin que não percebe um demônio na frente do homem bêbado, até que o pobre homem é cortado. Ela cai no chão e grita ao ver o demônio parecido com um lobo, mas Jin se posiciona para lutar contra ele. O demônio salta sobre ele, e Jin bloqueia facilmente seu ataque e o joga para o lado. A garota entra em pânico, perguntando o que diabos está acontecendo aqui, mas Jin apenas diz para ela ficar atrás dele sem fazer barulho se quiser viver. O demônio começa a atacá-lo novamente, e Jin bloqueia seus ataques, mas então é empurrado para o lado. Aproveitando-se disso, o demônio vai direto para cima da garota e a ataca. Mas felizmente, Mosuke chega nesse momento e a salva. Jin ataca imediatamente o demônio, mas não consegue penetrar sua pele grossa, e o demônio foge, saltando no ar. Jin pede desculpas a Mosuke por deixar o demônio escapar, mas ele entende, pois nenhum deles esperava que fosse tão difícil. Masuke decide seguir o demônio e descobrir para onde ele foi, mas Jin pede para ele não enfrentá-lo em uma luta, mesmo que o encontre. Nesse momento, a garota arrogantemente diz a Jin que ele deveria agir como um cavalheiro e ajudá-la a se levantar. Jin friamente segue o jogo porque não quer que uma estranha fique reclamando com ele, mas quando a garota pergunta se ele não se lembra dela, ele percebe que seu rosto é familiar. Ele percebe que ela é Natsu, que cresceu muito em 3 anos. Ela fica feliz que ele se lembre dela e depois reclama que ele não mudou nem um pouco. Jin apenas diz a ela que é imune ao envelhecimento, e isso faz Natsu sentir inveja em nome de todas as mulheres do mundo. Jin então pergunta se ela estava em uma caminhada noturna, e ela responde que estava apenas entregando uma encomenda urgente a um de seus clientes habituais. Jin comenta que ela mudou muito, e agora sorri de forma bastante natural, e Natsu fica bastante lisonjeada com o elogio dele. De repente, o servo Zen aparece atrás dela, assustando-a, e então ele começa a perguntar a Jin se há algum tipo de tensão romântica entre ela e Natsu. Jin diz a ela que a garota foi atacada por um serial killer e Zen começa a gritar como uma criança quando lhe mostram o corpo morto. Ele diz a Natsu para chamar a polícia, mas ela diz que a polícia não pode fazer nada contra demônios, então devem deixar isso para Jin. Jin decide ir embora, já que Zen pode escoltar Natsu agora, e ele pede para eles entrarem em contato com a loja de macarrão caso precisem de seus serviços. De repente, Zen se lembra de alguns rumores sobre um templo próximo cujo sacerdote morreu recentemente, e agora as pessoas estão dizendo que um demônio mora lá. Ao mesmo tempo, Masuke está tentando encontrar o demônio lobo quando a vê voando após sequestrar uma mulher. Ver uma mulher indefesa nas garras do demônio lembra Masuke do destino de sua esposa, e consumido pela raiva, ele esquece tudo sobre não atacá-lo.
Ele persegue o demônio com a intenção de matar e chega ao mesmo templo que Zen estava contando a Jin. Ele fica invisível e então entra no templo onde o demônio está comendo a mulher. Masuki não se importa com mais nada além de sua vingança agora e avança contra o demônio com sua faca em punho. No entanto, o demônio percebe sua intenção assassina e o ataca, rasgando um buraco em seus lados. O demônio ignora Masuki após causar danos fatais e volta a desfrutar do seu lanche. Mas Masuki começa a se sentir patético porque agora vai morrer sem conseguir sua vingança. Logo, Jin chega ao templo e imediatamente corre para o lado de Masuki quando o vê gravemente ferido. Masuki diz a ele que o demônio estava aqui há poucos minutos e estava comendo uma mulher. Ele tem certeza de que era o mesmo demônio que matou sua esposa, mas Jin começa a ter algumas dúvidas depois de ouvir que o demônio estava comendo a mulher. Masuki entrega-lhe sua faca, dizendo que foi feita na aldeia de Kadono, de onde Jin é, e diz que ela funciona maravilhosamente contra demônios. Ele pede a Jin para matar o demônio, usando-a para que ele possa pelo menos ter uma parte na vingança. Jin concorda em fazer isso, e então pede a Masuki que lhe dê seu poder porque ele vai precisar. Masuki alegremente concorda em ceder, e então Jin usa seu braço demoníaco para consumi-lo por completo. Quando o poder de Masuki entra em seu corpo, Jin também vê suas memórias de como ele estava sempre fugindo de outros demônios. Então decidiu viver como humano. Ele então conheceu uma mulher bondosa, se apaixonou por ela, e ela o aceitou apesar de saber que ele era um demônio. Uma vez que as memórias desaparecem, Masuki também se transforma em pó e desaparece, e Jin decide se vingar por ele e sua esposa. Por outro lado, o demônio traz outra mulher para seu ninho e começa a comê-la. Ele fala consigo mesmo, dizendo que no momento em que ganhou consciência já era um monstro, e a única coisa que sabia era que tinha que voltar para casa sem saber onde era essa casa. Seus instintos lhe disseram para matar humanos e comê-los, e foi exatamente isso que fez, mas ainda assim não estava satisfeito. Perguntava-se o que poderia fazer para estar apto a voltar para casa, e logo encontrou a resposta quando comeu uma mulher pela primeira vez. Percebeu que comer mulheres dava ao seu corpo algo que estava em falta, então continuou a fazer isso. Enquanto o demônio está ocupado comendo, de repente ouve a voz de Jin perguntando se é estúpido voltar para a mesma toca depois de ter sido atacado aqui. O demônio se vira para ver o intruso, mas Jin está invisível agora. Ele corre em direção ao demônio, cortando sua mão sem ser notado. O demônio chora de dor e então tenta atacar, adivinhando sua localização puramente pelo instinto. Jin desvia de tudo e está confiante de que desta vez ele vai vencer. Ele desativa a invisibilidade e usa seu braço demoníaco para aumentar sua força, decapitando o demônio com apenas um golpe de sua espada. A cabeça do demônio cai no chão e começa a se contorcer de dor, mas Jin ainda não terminou com isso. Ele diz que o serial killer famoso mata os homens no local e sequestra as mulheres, razão pela qual o número de pessoas desaparecidas e os corpos encontrados não coincidem. Isso faz sentido se ele considerar o fato de que o demônio também mata os homens no local e traz as mulheres para cá para comer. No entanto, a esposa de Masaoka foi encontrada em um rio, e se ela tivesse realmente sido sequestrada pelo demônio, ela também teria sido devorada. Ele quer saber o que aconteceu e pergunta ao demônio o que ele quer. O demônio diz a ele que precisa de um corpo para ir para casa, mas isso não explica nada. Jin decide absorver o poder do demônio, o que o faz avançar com grande velocidade, até mesmo permitindo que caminhe no ar. Depois disso, ele decide investigar as memórias do demônio para obter algumas respostas, e descobre que ela costumava ser uma mulher que foi violada por um grupo de homens, e então jogada no rio. A mulher queria ir para casa, mas não podia voltar para o marido com seu corpo assim, então começou a querer um corpo adequado bem quando se afogou e se tornou um demônio. Quando a mulher chama o nome de Masaoka em sua memória, Jin percebe que o demônio que Masaoka queria matar era sua esposa o tempo todo. Ele finalmente entende o que aconteceu e sente pena do infeliz casal enquanto o corpo do demônio desaparece, deixando para trás o grampo de cabelo da mulher. Os assassinatos param depois disso, mas a missão de Jin ainda não acabou. Ele encontra os homens que atacaram a esposa de Masaoka enquanto planejam atacar seu próximo alvo e os fere com cortes, deixando-os mortalmente feridos. No entanto, ele não os deixa sofrer por muito tempo, pois pega a faca de Masaoka e mata os homens com ela, dizendo a seu amigo que ele se vingou por ele. Poucos dias depois, um samurai chamado Nao chega ao restaurante de Ofu, mas ele parece desnecessariamente sombrio. Então, o pai de Ofu pergunta se algo está incomodando-o. Nao lhe diz que está procurando seu irmão mais velho, mas o homem o interrompe no meio da frase, dizendo-lhe que todos sabem que ele é o único filho de sua prestigiosa família e que não tem irmãos. Nao fica deprimido ao ouvir isso porque esperava que pelo menos alguém acreditaria em sua história, mas até agora ele tem ficado desapontado em todos os lugares. Ele tem certeza de que tem um irmão mais velho, mas não há mais ninguém que pense assim. Até mesmo seus pais não se lembram de ter outro filho, e Nao sente que está perdendo a cabeça. Vendo-o tão angustiado, Ofu decide contar-lhe sobre Jin, porque acredita que ele pode ajudar.
O pai dela concorda com ela e diz a Nao que Jin é seu cliente habitual que resolve mistérios estranhos para viver. Nao pergunta se Jin é algum tipo de xamã que exorciza espíritos malignos, o que faz Ofu e seu pai rirem. Eles lhe contam em detalhes como ele é apenas um espadachim errante, mas que é habilidoso o suficiente para derrotar um demônio sozinho. Nesse momento, Jin entra na loja e pede o de sempre sem nem prestar atenção em Nao, que se sente estranhamente atraído por ele. Enquanto Jin começa a comer seus noodles, Ofu serve-lhe chá e pergunta se ele tem feito seus deveres corretamente. Ele recita uma passagem sobre flores que Ofu lhe ensinou na última vez, e ela fica contente ao ouvir isso. Ela decide ensinar-lhe sobre flores na mitologia desta vez, quando, de repente, Nao interrompe a conversa deles. Ele se apresenta para Jin e pergunta se é verdade que ele lida com mistérios sobrenaturais e demônios. Jin afirma e Nao fica esperançoso de que ele possa resolver o mistério de seu irmão mais velho. Jin rapidamente lhe diz que não pode ter certeza disso, porque a única coisa em que ele é bom é matar demônios, e a menos que haja demônios envolvidos, nesse caso, ele não pode fazer muito. O desapontado Nao sai do restaurante sem sequer comer seus noodles, e o pai de Ofu começa a sentir pena do pobre homem. Ele tenta falar bem de Nao para Jin, pedindo que o ajude porque ele está mentalmente instável por ter perdido seu irmão. Ofu se junta a ele também, e Jin concorda em atender ao pedido deles. Primeiro, ele visita Natsu em um restaurante, e enquanto se sentam para comer alguns doces, Jin de repente pergunta quando ela vai se casar com Zen. Natsu engasga com seus doces e diz a Jin que nunca se casará com Zen porque ele é como um irmão para ela. Ela acrescenta que seu pai lhe deu a liberdade de escolher seu marido, mas ela sabe que ele preferiria que ela se casasse com um comerciante ou um samurai. Nesse ponto, ela pergunta a Jin se ele não precisa de uma esposa, e ele responde que só uma mulher louca se casaria com um caçador de demônios sem emprego estável. Natsu concorda, mas diz que ele deveria pensar em se assentar logo. Ela pergunta a Jin quantos anos ele tem, e quando ele diz que tem 31, ela se assusta porque ele não parece ter mais de 20. Ela fica com ciúmes, porque quer ser imune ao envelhecimento como Jin, mas ele já está cansado de suas reclamações e se levanta para voltar ao trabalho. Natsu pergunta a ele por que um espadachim habilidoso como ele tem que caçar demônios, já que pode conseguir um emprego em qualquer lugar, mas Jin não tem resposta para isso. Ele responde que parece ser o único caminho para ele, e Natsu fica aliviada ao ouvir isso, porque o faz parecer um humano normal. Por outro lado, Nao está prestes a sair de casa quando sua mãe de repente o detém. Ela pergunta se ele vai procurar seu irmão imaginário hoje também, e Nao responde irritado que seu irmão é real porque ele se lembra dele. Sua mãe fica chateada com isso e diz a Nao para se concentrar em suas obrigações como samurai, em vez de perder tempo com essa missão secundária estúpida. Isso deixa Nao ainda mais irritado, e ele diz à velha que cumprirá suas obrigações corretamente assim que encontrar seu irmão. Ele então foge de casa, mas ao parar, as memórias de seu irmão mais velho vêm à mente. Seu irmão lhe diz que compreende os princípios samurais de sacrificar tudo pela família e pelo país, mas que não está disposto a segui-los porque não concorda com eles. Nao pensa em voz alta, perguntando a seu irmão onde ele está, quando de repente Jin aparece ao lado dele. Ele diz a Nao que vai ajudá-lo a resolver o mistério, mas avisa que pode não conseguir encontrar nada. Nao diz a ele que já é suficiente para ele que esteja disposto a tentar e lhe pede para ir à sua casa para que possam conversar em paz. No entanto, ele rapidamente se lembra do mau humor de sua mãe e decide passar o tempo na loja de Ofu. Lá, Nao nota que a espada de Gin parece ser de alta qualidade e pergunta se ele pertence a uma famosa família de samurais. Jin dá uma explicação genérica sobre sua história, mas isso é suficiente para Nao perceber que ele é da Vila Kadono, famosa por seus ferreiros. Nao se revela um nerd de espadas e bombardeia Gin com perguntas sobre a espada. Ele pergunta se pode desembainhar a espada para mostrar a lâmina, mas Gin recusa, dizendo para irem direto ao assunto. Nao se desculpa por se deixar levar e então explica que seu irmão mais velho, Sada, desapareceu, mas ninguém mais. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.